Boa noite, boa tarde, bom dia, meus amigos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do EP Loucos. Enfim, o tripé está reunido. E agora, se esbarrar, ninguém derruba. Enfim, nós temos aqui o nosso querido Tássio Barretoso e Alan com a gente. E aí eu queria primeiro começar dando boa noite ao nosso estreante, Tássio Barretoso. Como é que você está, meu querido? Boa noite. Mal pela ausência. Vamos lá. Alan, boa noite. Boa noite, galera. Vamos nessa comentar mais uma rodada aí da Premier League. É isso, galera. Muito obrigado por nos receber aí no conforto da sua casa. E eu vou pedir agora, inicialmente, para você se inscrever no canal. A gente está precisando desse apoio nesse início de jornada. E, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Agora vamos começar com o que, para mim, foi o jogo mais emocionante, mais interessante da rodada, né? Um 6-0, não é toda hora que você vê. E eu achei curioso porque eu conversava com o Alan sobre esse o Wolverhampton na última rodada, e a gente estava aqui elogiando, né? José Sá, o cara fechou o gol, nada passava. E aí, essa rodada foi tudo ao contrário. O Brighton, que tinha decepcionado na última rodada, tinha tomado 3 do Forest, 3-1, brilhou. E o Wolves, que tinha conseguido segurar um clean sheet, que tinha ganhado o jogo, dessa vez decepcionou. E o goleiro que eu elogiei na rodada passada, que tinha deixado nada passar, nessa rodada ele falhou de uma maneira bizarra, né, no último gol. Então, eu queria saber a opinião de vocês sobre o que, para mim, foi o jogo mais emocionante da rodada. Alan, o que você achou do jogo? Foi ótimo. Eu sou agora momentaneamente torcedor do Brighton, né? Para mim é um dos times que também está apresentando um futebol bonito de se ver, né? Na Premier League, ele, Newcastle e o City. E foi um jogo que até que ele não estava jogando com a formação tradicional, né? Tinha poupado alguns jogadores, mas mesmo assim foi um jogo que ele amassou, dominou do início ao fim. E logo depois fez mais um jogo consistente contra o Manchester United, né? 2 vitórias seguidas, e o Brighton vai com tudo agora para brigar pela uma vaga na Liga Europa, né? Alan, me ajuda a entender aí. Você torce para quantos times na Premier League? Porque eu achei que você era Newcastle. Não tô entendendo. Hoje em dia eu sou os dois, Newcastle e o Brighton. Só 2 ou você torce para mais algum? Não, só esses dois. Só esses Newcastle dois. e Brighton. Eu sou futebol arte. Justo, é justo. Rapaz, essa partida foi a partida que Enciso se apresentou para o mundo, né? Ele já tinha jogado bem e está buscando titularidade, mas agora eu acho que ele firmou, né? Que partida! É uma coisa que eu particularmente não esperava, né? Porque todas as jogadas, pelo menos no primeiro tempo, eram construídas ali pela esquerda, né? Ele trazendo da esquerda para o meio, armando, dando assistência. E aí é uma partida rara de Welbeck, né? Acho que fantástico, 2 gols, 1 assistência. Um Davi, que é um cara que também era reserva, foi colocado ali para dar oportunidade para jogar e descansar outros jogadores. O cara já começou metendo aquele golaço por cobertura. Eu acho que foi um jogo que deixou algumas lições, né? Que um bom planejamento, um bom investimento pode gerar um time bastante forte. O que você acha, Tássio? Foi um jogo muito difícil por ser medo, né? Eu acho que o Enciso, conseguiu crescer em cima dele e acho que todos os gols do primeiro tempo saíram daquele lado, né? E eu acho que tem uma outra coisa na Premier League, que o time que toma gol cedo muitas vezes está fadado a ser goleado, né? Então, acho que o Brighton fez o primeiro gol 5, 6 minutos, aos 25, 26 já estava 2 ou 3. Isso realmente complicou bastante para o Wolves, né? Mas eu acho que foi uma partida muito abaixo de sem medo e do zagueiro da direita também, né? Que eles fazem vários lances. A bola alçada na área foi sempre perigosa, né? Toda a bola na área foi extremamente perigosa contra o Wolves. Né? Foi um jogo bem apagado no meio campo também. E o perigo é que os caras
eles deram ao Brighton o jogo que eles queriam, né? Que é aquele jogo que você deixa o Brighton à vontade no contra-ataque. Você vê que em vários momentos eles arriscavam demais, abriam espaço, e aí, com aquele meio campo, lançava os jogadores rápidos das pontas, né? Jogadores muito perigosos, e aí já era, velho. Botou os caras ali em velocidade, eles vão criar 1001 oportunidades. E eu achei engraçado porque Sá, que tinha arrebentado na outra rodada, teve algum lance no primeiro tempo que ele já tinha tentado sair jogando e deu de presente para o Welbeck, né? E aí ele isolou, aí eu falei, aí já é o ensaio do que vinha. E aquela atrapalhada do último gol foi um negócio inacreditável, né? Uma jogada dos trapalhões, e o golaço de um Davi mostra que você contratar um jogador assim que está perdido, às vezes, perdido entre aspas, né? Obviamente. Um cara que estava meio esquecido ali, jogando em times pequenos da Alemanha, aí passou um tempo na Bélgica, você foi lá, pegou esse cara para compor o elenco, e agora o cara está fazendo gols importantes. Um bom planejamento. É destaque também para o gol de Pascal Gross, né? Golaço. Golaço. Parecia que a bola tinha escapulido, né? Tinha escapado do pé dele quando ele dominou. Eu não sei se foi 100% proposital, mas ficou no jeito para ele pegar ainda em cima, né? E aí não tinha. Aliás, ele fez 2 golaços, né? O outro gol dele também foi muito bonito. Eu acho que o Wolves também deu isso também muito, né? À frente da área, e o Brighton estou muito de fora da área. E aí o Sá também não estava numa noite espetacular e foi bastante complicado. Acho que eles tomaram 2 ou 3 gols de fora da área, né? Eu lembro do de Gross, tem um de Welbeck fora da área também, né? Que foi um outro presente. Entregaram para ele. Exatamente. Ok. Agora vamos para Leicester e Everton, né? O jogo dos desesperados. Rapaz, é um jogo que eu estava refletindo sobre esse. A gente viu o melhor de Maddison, Vardy, e o pior de Maddison também no momento do pênalti. É uma coisa que, primeiro, que mostra que Vardy ainda pode render, se você souber aproveitar, que além do golaço que ele fez, mostrando que para um idoso ele ainda consegue driblar o goleiro, entre aspas. É um cara que obviamente não está tão velho. O futebol está redefinindo a idade em que os jogadores estão parando hoje em dia, e ele fez um golaço, e ele fez uma outra jogada com bola no travessão. É um cara que está constantemente ali provocando e oferecendo oportunidades de gol. E Maddison, infelizmente, foi o cara que deu um passe fantástico para o gol de Vardy, mas é o mesmo cara que chuta no meio do gol, né? Um dos piores pênaltis que eu já vi. É aquela história, velho. Chutou no meio, você tem que ter certeza que vai fazer, porque senão fica ridículo. E já foi seu time, o Leicester, não foi, não, Alan? Ou estou enganado? Há muito tempo atrás ele foi, porque eu sou muito fã de Maddison, né? Então, sempre torço para que ele vá bem e inclusive para que ele saia desse time e vá para um time melhor, porque é impressionante como ele ainda não conseguiu uma transferência boa, né? A gente vê tantos valores aí, tantas transferências, contratação de jogador meia boca, e ele encaixaria perfeitamente aí em qualquer time do Big Six, encaixaria perfeitamente. E eu acho que o que pode agora determinar isso vai estar a queda do Leicester, né? Se o Leicester vai cair, ele com certeza não vai jogar a segunda divisão. Deve vender ele para algum time. Diz que o Manchester United está interessado, né? Já teve especulações. Newcastle também. Acho que o Newcastle é o maior interessado. Já faz muito tempo, né? Que o Newcastle quer ele. Chegou a dar proposta, né? Antes do início. E o Everton vai cair fácil. O Everton, eu assisti alguns jogos do Everton e eu sinto que é um time que tem muitos jogadores que falham individualmente, velho. Então, o Onaná costuma falhar. A falha não comprometeu o time, mas 2-1, enquanto o time estava buscando o jogo, o zagueiro, o Camus, cometeu o pênalti, entendeu? É um cartão vermelho que sai no lance bobo. Então, o time vem acumulando algumas rodadas essa capacidade, né, de falhas individuais que acabam
prejudicando o time, né? Então, é um time que não tem bons nomes e ainda pior é que são nomes que cometem falhas individuais perigosas, falhas que são significativas constantemente, né? Então, eu acho que até para quem, como o Calvert-Lewin, por exemplo, eu acho que acaba sendo até desmotivador, né, jogar num time que você não tem confiança que seu time não vai entregar em algum momento, né, a partida. Então, pelo menos eu acho que o Everton tem tido essa característica de entregar o jogo ganho, ou pelo menos buscando o jogo e comete uma falha e acaba o planejamento da partida. Eu assisti esse jogo e a minha impressão é que o Leicester ia ganhar a qualquer momento, né? Consolidar a vitória, porque Barnes também criou alguns bons lances pela ponta esquerda. Se eu não me engano, o lance do pênalti, ele estava envolvido também, foi um cruzamento para... Só que quando o craque do seu time perde um pênalti daquela maneira, eu acho complicadíssimo, né? Principalmente quando a transmissão mostra aquela estatística de que Pickford sabia que a maioria dos pênaltis que Maddison batia, ele batia no meio, né? Aí foi dado destaque, ele tinha essa imagem, essas informações no vasinho de água dele, né? 60% dos pênaltis que Maddison bate, ele bate no meio. Eu nunca vi uma estatística dessa assim para um jogador profissional, porque o meio é aquele último recurso, né? É raríssimo de ver uma pessoa que é um cobrador oficial e que a maioria dos pênaltis são batidos no meio. Então, sabendo disso, talvez nesse momento era a hora de você variar um pouco a cobrança, né? E não apostar na cobrança de meio. Até porque Pickford precisou fazer nada, né? Sinceramente. Só esperou a bola bater nele e partir para o abraço. É isso. Agora vamos para o próximo tema. Brentford e Forest, né? Rapaz, que jogo interessante aquilo ali, né? O Forest estava fazendo um jogo milagroso, né? Vamos dizer assim. Um gol de Danilo, que mais uma vez, né, mostra o crescimento dele na Premier League. Um time que contratou Deus e o mundo e mais alguns jogadores. E no final das contas, parece que a melhor contratação veio do futebol brasileiro, né? Danilo. Então é uma coisa que é extraordinária. Você vê como o Danilo se posiciona dentro da área. E pede a bola, né? Não é algo aleatório que a bola subiu, porque quando eu vi o lance, primeiramente eu achei que a bola tinha sobrado, mas ele se posiciona, espera para não ficar impedido, e aí pede a bola, e quando a bola chega, ele escolhe o canto, né? Fantástico. Só que aí, a partir dos 70 e tantos minutos, o jogo mudou. O Brentford começou a pressionar, Da Silva entrou e fez um golaço, né? E o gol de falta de Tony, eu não sei se Navas poderia, de repente não poderia ter feito mais, só que foi incrível que os dois gols foram no mesmo canto, em um canto que Da Silva percebeu que Navas estava tendo dificuldade. E aí, o que você acha desse jogo, Tassi? Foi o que você esperava ou foi mais sofrido do que você esperava? Foi um jogo de muitas oportunidades, né? Muitos chutes ao gol, mas assim, sem muitos chutes claros, né? Muito chute de fora da área, muito chute bloqueado, muito chute prensado, né? E o time do Nottingham Forest tem esse problema, não tem banco, né? É um time que, apesar de ter contratado muita gente, tem um desnível muito grande. Parece que eles conseguiram arrumar um time titular para jogar e com poucas substituições, principalmente nos volantes, nos laterais, o time desaba em campo, né? E eu acho interessante que Danilo, primeiro jogo de volante, né? Ele jogou 2 jogos de volante e tal. Eu achei que esses primeiros jogos que ele fez, ele foi voluntário, assim, esse cara vai crescer, porque o cara tava dividindo bola com todo mundo, né? Tava louco, né? E o cara virou ponta, né? E acabou virando ponta, mas eu acho que o Nottingham sofre disso, dessa inconstância no tempo, e o Brentford é um time que é perigoso. Eu acho que é essa a questão do Brentford, é um time perigoso, um time que sabe fazer gol. E eu acho que Navas falhou na falta de Touré, porque não foi uma porrada no gol, né? Foi um lance, eu diria que é até fácil, talvez o mais difícil foi imprevisível, né? Baixo da barreira e tal. Mas foi um goleiro, né? Que fez o que fez na história, ele falhou. O Da Silva, eu acho que tinha muita gente na frente, era realmente um lance mais difícil. Mas o de Touré, né, foi um lance chave, né? Que ele deveria ter pego. E ele estava fazendo uma boa partida até então, né? Feito boas defesas.
Alan, você tá num trampolim aí de um parque de diversões ou o que é que tá acontecendo? Ajeitando aqui a almofada, velho. Posição aqui pra ficar... Alan, o que aconteceu com aquele goleiro que era titular do PSG e que era melhor que Donnarumma? Não veio, não? Para a Premier League? A culpa não é 100% dele. Ele pode ter falhado justamente na falta de treino, mas desde que ele chegou no Nottingham, ele tem feito defesas importantes. O Nottingham é um time que toma muito ataque do adversário. E em uma hora a bola entra, né? Ele pega lá, faz 3 defesas, depois na quarta acaba tomando gol, né? E você tomar um gol nos 4 minutos de acréscimo, com o time que está brigando pelo rebaixamento, né? É imperdoável. O Nottingham, quando percebeu que o Brentford estava, tinha que se fechar todinho, fechar a equipe toda, porque um ponto aí nessa briga é muito importante, entendeu? Com esse um ponto, ele poderia ter saído da zona por causa desse um ponto. E agora ele está o primeiro fora da zona e vai até o final essa briga pelo rebaixamento. E é interessante porque realmente Navas fez umas defesas importantes, inclusive nesse jogo. E é aquele caso que a gente estava prestes a elogiar o goleiro, né? E aí no final ele dá aquela escorregada. Mas é numa rodada que o Bournemouth praticamente sacramentou que não vai cair, né? Eu vim aqui para ficar e vou continuar. Porque meteu 4-1, foi um jogo que complicou a vida do Leeds de vez, e aí, para quem está brigando agora lá embaixo, é uma bagaceira, né? Inclusive, esse jogo, o destaque é Neto, né? Neto, o goleirão que assumiu a titularidade, né? Que havia um revezamento ali no início com o jovem Travers, né? E aí ele assumiu, ele deu um lançamento que gerou um dos gols, né? Foi um dos gols Solanke, né? Um cruzamento para a área. Altara fez o cruzamento e Solanke fez o gol. E foi um massacre, né? Eu não vi, apesar de Leeds ter feito um gol com o Bamford, foi uma jogada, um cruzamento para a área e aconteceu, mas foi um time que foi dominado, né? Então, hoje a gente pode dizer que o Bournemouth está fora, né? Aí a briga está o quê? Southampton, eu acho que já está na segunda divisão, né? E a gente pode argumentar aí que a briga está Forest, Everton, Leicester, Nottingham e o Leeds. Eu acho que o West ainda tem chance, mas eu acho difícil. Tanto o West quanto o Wolverhampton. Eu acho que a briga vai ficar 4 times para 2 vagas. Que seriam esses 4 aí. E eu acho que o Southampton, na próxima rodada, já deve... Na próxima, ou então na rodada 36, já deve sacramentar a situação. Ok. Peço só, Alan, que você não bote o dedo na sua tela, na frente da sua câmera. Vai dificultar um pouco a visualização. Agora vamos para os grandes, né? Está na hora de conversar dos caras que dominam o cenário da Premier League. Vamos começar pelo Manchester, né? 2 jogos meio sem graça, sem tanto assim a oferecer, mas era o futebol, né? Essa questão de resultado é interessante, porque até o finalzinho do jogo a gente estava falando de uma narrativa do Manchester com De Gea com grandes atuações, ele tem melhorado bastante, né? Ele tem sido decisivo nas últimas rodadas, seriam duas clean sheets, né? Nos 2 jogos da rodada. Você teria De Gea como o melhor da partida, dessa última, você teria Shaw com a grande atuação, e um pênalti, uma mão na bola, muda tudo, né? E aí Shaw passa a ser um jogador que custou a vitória, e De Gea não pôde defender aquele pênalti, e aí a narrativa muda, né? O que é que você achou, Tássio, dessas 2 rodadas do Manchester? Você esperava mais? Rashford ficou devendo dessa vez? Pelé? Rashford perdeu muitos gols, né? Rashford não foi o dia dele. Acho que em ambos os jogos ele fez partidas bem abaixo, mas o primeiro jogo do Aston Villa foi realmente o jogo tenebroso dele. O segundo jogo foi um jogo que os 2 times também tiveram muitas oportunidades, muito chute no gol. Eu acho que
o Manchester falhou em perder, o Manchester teve mais oportunidades claras, né, do que o próprio Brighton, mas no final a inconstância do Manchester em campo é incrível, né? Eu acho que é um time que tá lá no topo, porque ganhou de muitos 1-0, 2-1, muitos lances que Rashford e Bruno Fernandes ganharam a partida sozinho, né? Mas é um time que oscila demais. E o Manchester é isso, quando mexe no time, o time tem que colocar o Egg Rocha no campo, Martial, que tá sem tempo de futebol, enfim, ou qualquer outra pessoa em campo, parece que o time acaba. Tá? A primeira substituição que o Manchester faz acaba o time. Então, complicou. Mas acho que foi uma boa partida de Bruno. Bruno chegou até de ponta direita, né? Fez o gol no primeiro jogo, fez um bom jogo no segundo também. Inclusive, ele é o segundo maior roubador de bola nesses 2 jogos, né? Só perde para Casemiro, que realmente é muito acima do time do Manchester. É um jogador que dá perigo no gol do adversário, rouba a bola, mas o resto do time é extremamente inconstante. Anthony, extremamente inconstante, Sancho, enfim, é um time que oscilou bastante e continua oscilando bastante no campeonato. Rapaz, é uma coisa... Bruno, eu ia elogiar também. Bruno Fernandes, Casemiro, ele consegue manter ali uma constância. Ele já teve fases melhores no Manchester, né? Teve alguns jogos aí antes da suspensão que o cara era o melhor da partida, em várias partidas. Fazia gol desse dia. Caiu um pouquinho o ritmo, mas ele continua sendo um jogador importante. Eu acho que a opção por Fred deu uma consistência ali defensiva no meio campo. Agora, realmente, quem é o maestro daquele time é Bruno, né? Bruno, para mim, é muito mais importante do que Rashford, inclusive, né? Porque teve um momento que Rashford estava realmente carregando o time, mas quando você pensa que era o cara que estava conduzindo ali, ele também proporcionava que Rashford tivesse as partidas que ele estava tendo, né? Então, é natural que Bruno continue sendo o carregador desse time do Manchester, né? E De Gea também tem salvado o time em algumas partidas. Agora, é um time que é competitivo, né? Mas que também não enche os olhos, né? Fica essa crítica de maneira geral. Como é que você viu esse jogo, Alan? Você esperava mais desse time que está querendo concretizar uma vaga na Champions? Você falou exatamente aí que traduz o Manchester, né? Ele é competitivo, principalmente depois que contratou o Casemiro, né? Deu uma arrumada ali no meio de campo, no sistema defensivo, mas não é aquele time que enche os olhos. Não é, como eu te falei, vem no Newcastle jogar, vem no Brighton jogar, e o City. E para mim são os 3 que jogam mais bonito na Premier League. Mas aí ele teve agora essa sequência, né? Poderia ter passado no Newcastle com esse jogo que estava faltando, e agora já começa a sentir o Liverpool encostando, né? Essa vai ser uma grande briga aí até o final. Liverpool e Manchester United. Eu acho que o Newcastle vai conseguir a vaga, vai se consolidar em terceiro lugar, e vai ficar essa disputa pelo 4º lugar, que é a última vaga da Champions, entre Liverpool e United, né? E vamos ver aí se o Liverpool engrenou agora, né? Vai ser uma disputa boa. Exatamente. Outra coisa que tem me chamado a atenção é que as críticas em cima de Anthony são fortíssimas da ESPN britânica, né? Eu acompanho todos os dias os programas que eles fazem, né? E de vez em quando eles dão eles fazem uma crítica ou outra a Sancho, né? Pelo mesmo motivo. É um ponta que custou muito dinheiro, mas que não rendeu. Só que com o Anthony, eu acho que a galera chega mais forte, ele está sendo considerado o one trick pony, né? É aquele cara que tem um drible só e que não tem tido muito resultado, né? Tem sido muito criticado por não ter uma boa capacidade de finalizar jogadas, e também tem sido muito criticado por se envolver em confusões, né? Como nesse jogo contra o Brighton, que ele tentou
arrumar uma briga com um Dunk, Davi e Golias. O cara tava tentando peitar um cara que é o dobro da altura dele, muito mais forte, né? Eu não sei, velho. Eu acho que muitas vezes o jogador brasileiro cai nessa onda de aquelas coisas de Luiz Fabiano e Felipe Melo, né? Que é uma pegada mais de eu prefiro brigar do que fugir da luta, né? Uma coisa de incorporar o hino, assim, mas, gente, pelo amor de Deus, isso aí não pega bem em lugar nenhum, né? Eu não sei nem se pega bem aqui entre os brasileiros. Não sei, é um negócio complicado. Eu acho que Anthony tem uma dificuldade que Vini Júnior conseguiu superar mais rápido, entendeu? Que é de tomar a decisão correta com a bola, entendeu? E eu acho que Anthony muitas vezes pode dar a bola de primeira, aí ele passa o pé em cima da bola e perde o tempo do lance. E eu acho que isso vai desgastando, inclusive, o relacionamento em campo, vamos dizer assim, com os companheiros, né? Você sabe que se você der aquela bola que sai de velocidade, não é o cara. Apesar de ser um cara muito veloz, ele não é o cara que vai entregar de primeira, não é o cara que vai driblar para dentro, enfim. E aí, como o lado forte do time é sempre dar bola em Rashford, né? Então, eu acho que acaba desequilibrando bastante para que esse contraste, né, entre o que o Rashford entrega e o que Anthony entrega do outro lado acaba ficando muito, muito, muito grande, né, muito visível. Isso tem complicado a carreira dele. Embora aí a gente também tem que considerar que em muitos anos o Rashford já foi criticado e já foi considerado meio que descartado, né? Já teve sondagem do PSG. Exatamente. Ok, vamos para frente. Vamos agora para, não muito longe, o outro time de Manchester, né? E aí tem um rapazinho que, tão novo, e já está quebrando recorde de gente grande, né? É um negócio inacreditável que esse cara está fazendo. É o ano de adaptação de Haaland na Premier League, viu? Então, por favor, tenham paciência, né? O cara precisa de um tempo aí para poder mostrar o potencial. Meu Deus. Eu gostaria de lembrar uma frase de nosso companheiro Alan, que ele soltou que Haaland precisava se provar quando começou a temporada. Eu quero ver se ele... perguntar a Alan se ele acredita que Haaland se provou precisa de mais 1 ou 2 temporadas. Quero ver se ele vai bancar isso aí em câmera agora. Na 5ª rodada, eu já me rendi ao diabo norueguês. Na 5ª rodada, eu já me rendi a ele. Eu achava que ia ter essa dificuldade assim um pouco, né? Primeiro ano na Premier League, um futebol diferente. Mas ele pegou o time do City, né? E com Kevin De Bruyne atrás dele. Um dos melhores garçons do mundo, né? E essa dupla deu muito certo, né? Se você for contar, ele pode perceber que pelo menos metade dos gols dele foi com passe de De Bruyne. E ele, né, teve até fileirinha no final do jogo para parabenizar ele. Chegou a 35 gols, passou Alan Shearer e Andy Cole, que tinham 34, né? E se tornou o maior artilheiro do Premier League em uma só edição, né? E ainda faltam 5 jogos para o Manchester United para frente, o Manchester City, né? Então ele pode aí chegar a pelo menos aos 40 gols e deixar uma vantagem boa aí. Eu acho difícil aí alguém chegar na marca dele, né? Ou ele próprio, né? Na próxima temporada. Só ele mesmo. Detalhe é que Andy Cole e Shearer, eles fizeram os recordes em 42 jogos, né? Que o campeonato era mais longo naquela época. Então, ele já tinha batido o recorde se você considerar a média de gols por partida. E aí agora ele consolidou em números absolutos também. Ele já tem mais gols, mesmo em menos jogos, né? É um negócio extraordinário. Em relação aos jogos, né, eu imaginei que é interessante. Nos 2 jogos, eu imaginei que o City poderia perder pontos, né? Por motivos diferentes, né? Porque o do Fulham começou com um gol logo no início, né? Um pênalti meio patético, daqueles pênaltis que o cara faz e eu nem encostei. Aí quando você olha, o cara quase levou o rapaz para casa, né? E Haaland foi aquela cobrança perfeita, né? Porque Leno, ele está tendo uma boa temporada, o alemão, ele foi na bola, acho que ele chegou a tocar na bola, mas foi aquele chute tão forte, tão no canto, que sem chance, né, do goleiro pegar. E aí,
com uma jogada fantástica de Andrés Pereira, né? Com aquele lançamento longo, um ajeitado super inteligente de Harry Wilson, né? A bola bateu acho que foi na barriga de Carlos Vinícius, e ele teve aquela reação de ainda no ar chutar, golaço, sem chance. E aí o jogo ficou ali naquela expectativa, né? Será que, enfim, o City vai perder pontos e alimentar a esperança do título ainda está aberto? Mas aí logo depois o 2-1 veio e a gente viu que o City já tinha controle do jogo novamente, né? Grealish chegou a mandar uma bola no travessão, então é mais do mesmo, né? O City parece que ele só está esperando uma oportunidade para matar o jogo, né? E aí o outro jogo a mesma coisa, começou ao contrário, né? Nesse caso começou mais morno, meio devagar, só que aí quando abriu a porteira, e que golaço de Álvares contra o Fulham, né? Que fora da área, a bola parecia que escapulia, ele viu ali uma oportunidade, meteu no ângulo, e aí tem até uma imagem interessante da reação dos torcedores, que eu vou até postar aqui depois no canal, que eu achei bacana, uma imagem que mostra alguns torcedores espantados com aquele gol, né? Que ninguém esperava ver do nada. E o segundo jogo foi mais um jogo que Haaland mostrou que não está aqui para brincadeira. O que vocês acharam assim dessa possibilidade de perder pontos? Vocês achavam que o City tinha ou alguma chance de perder pontos ou vocês nem suspeitavam disso? Tássio? Rapaz, eu acho que Guardiola, ele foi amadurecendo. Isso é incrível, né? Porque, assim, eu vi em alguns campeonatos que o City perdia muitos pontos no final. E nesse eu tô sentindo que o City, assim, mais pragmático, vamos dizer assim, né? Eu vejo um time ser, vamos jogar, vamos ganhar de qualquer jeito. Tem sido um time que tem sido muito cirúrgico, né? E tentado, de certa forma, também, equilibrar, né, o gasto energético, vamos dizer assim, em cada jogo, né? Porque é um time que tem a Premier League para ganhar ainda, tem a Champions, ainda tem a FA, tem falta? Faltam uma das Copas inglesas ainda, né? A principal, a FA Cup, né? Ainda está em disputa. Então, é um time que tem 3 campeonatos e tem parecido que é um time que também tenta administrar essa energia gasta nos jogos, né? Eu achava que o City antes era um time muito afobado e aí chegava na Champions às vezes com menos energia. Enfim, eu acho que o Guardiola esse ano me surpreende isso, né? Essa gestão do elenco, né? De certa forma, né? De ganhar os jogos de uma forma mais segura, né? Acho que ele corria mais riscos, né? E sobre isso, né? Alan, a gente, no Fantasy, né? Alan, ele tem essa sensação de que ele conhece Guardiola. Ele acha que Guardiola é um primo, um parente. Ele acha que sabe o que Guardiola vai fazer na próxima rodada. Mas é algo absolutamente imprevisível, né? Você vê que Guardiola, ele está mantendo um padrão, né? No caso, a raridade agora, né? Ortega fez seu primeiro jogo na Premier League, no 3-0 agora, o goleiro reserva de Edson, mas é o primeiro jogo dele, não é uma coisa que ele costuma fazer, talvez colocar o cara em Copa, se fosse mais provável, Premier League foi o primeiro jogo, mas de uma forma geral, Pepe, ele mantém uma base que vai ter Ederson, vai ter Rubem Dias, né? São jogadores que ele procura não mexer na defesa. Rodri, se eu não me engano, se ele não tiver jogado todos os jogos, ele deve ter jogado assim, 99% dos jogos, é o cara que ele costuma não mexer. Agora que Stones voltou, também virou uma bola de segurança ali, ele está deixando a dupla Rodri e Stones bem fixa no meio, e aí é o que ele costuma dar uma variada, né? Para mim, é uma tentativa de testar formações, testar opções de jogadores, pensando na Liga dos Campeões. E aí você vê que no jogo contra o Fulham, ele optou por Akanji na esquerda e o Walker na direita, né? E aí você vê que é um tipo de jogo que, né, você fica menos protegido, mas você tem um passe, né? O Walker deu alguns passes longos, criou algumas jogadas, e dessa vez ele optou por deixar Bernardo no banco e colocar Gundogan fazendo aquele meio campo. De Bruyne não está disponível, né? Machucado. E aí Gundogan fazer essa parceria com o Grealish ali pelo lado esquerdo e Álvares jogando como meia, né? Uma posição diferente ali para ele. E aí com o Mahrez ali fazendo as conexões com ele pela ponta direita, né? E Haaland, que ele estava deixando como ponto
também fixo, porque eu imagino que ele queria que Haaland quebrasse o recorde. Agora vamos ver se ele vai começar também a poupar um pouco mais Haaland, ou se Haaland vai querer se distanciar aí na ponta, né? E aí no outro jogo, ele já optou por Ake, do lado esquerdo, né? E aí o Walker jogou de novo esse jogo, Alan? Acho que jogou, né? Jogou os 2 jogos. Jogou. O Walker jogou os 2 jogos, só que dessa vez ele optou por Bernardo Silva no lugar de Gundogan. Foi um outro teste que ele fez aí, para ver como ele se comportaria com o Grealish, e eu gostei do entrosamento. Eu gostei mais da dupla Bernardo e Grealish do lado esquerdo do que o Gundogan. E Álvares ele manteve na mesma posição, se aproximando de Haaland, mas jogando como uma espécie de meia, né? Chegando de trás. Eu acho que ele está testando opções, o time com essa qualidade. Tanto faz o jogador que você colocar. Mahrez, fantástico, né? A bola parada de Mahrez, o cruzamento que ele fez pro gol de cabeça de Ake, né? O cara bota a bola onde quer, né? E aí Grealish é um cara sempre perigoso, é um cara que está sempre produzindo muito. É invejável, né? Qualquer time do mundo gostaria de ter um elenco de tamanho capricho, né? O que você acha? Tudo o que você falou do time poder perder pontos, né? Agora vai vir, né, as 2 rodadas que serão intercaladas com a Champions. E o City já vem de uma sequência aí, né? Jogando no final de semana, no meio de semana. Já teve a lesão de De Bruyne, que foi poupado nesses jogos, justamente para estar 100% contra o Real Madrid. E essa aí, para mim, é a única chance, que eu acho pouca ainda, mas a única chance que o torcedor do Arsenal ainda mantém, né? Que é de algum desses jogos, ele empate, no caso perca. E esses jogos são justamente assim, times da zona de rebaixamento, né? Que você aparentemente fala, no jogo, time fácil, mas são times que vão dar tudo nessa última rodada para sair da zona, né? Então ele vai pegar o Leeds agora, dentro de casa. Eu acho que mesmo com o time misto, o reserva, ele vai ganhar. O time do Leeds não tem essa força toda. E mais no próxima rodada, né, que vai ser já intercalado entre 2 jogos do Real Madrid, que ele pode querer poupar também alguns jogadores, vai pegar o Everton fora de casa. Outro jogo de desesperado para sair da zona, né? Time fraco também, mas porém, né, tem a tradição do Everton, tem essa de dar vida para poder sair da zona na última rodada. Então tem que ficar de olho nisso aí, como é que Guardiola vai conseguir, né, montar esse time. Deve fazer essas variações aí, né, utilizar mais agora Álvares, Foden, Mahrez, que são considerados reservas, também os outros zagueiros lá, né, o Gomes, né, o esquerdo. Deve fazer o Laporte também, usar mais o Laporte. Deve fazer algumas variações aí para evitar lesões nessa sequência pesada que vai ter aí. Fred, você se mutou. Fico curioso para entender o que é que ele tem contra o Laporte, né? Porque ele faz vários revezamentos ali na defesa e Laporte nunca tem oportunidade. Acho que jogou uma partida recentemente, mas de Inclusive, repente... uma aposta minha por conta dessa rodada, viu? Nessa linha de raciocínio que eu fiz, da sequência da zaga que teve os últimos 2 jogos, eu falei, ele deve poupar alguém pro Real Madrid e Laporte deve jogar. Então, foi uma aposta minha, meio que arriscada, mas eu botei o Laporte como titular do meu time. Arriscada, outros podem dizer que é insano, né? Insanidade. Quer falar alguma coisa sobre isso, tá? Se eu quer partir pro Liverpool? Vamos seguir, né? Então, agora temos um time que... Só finalizando a questão do City, que Foden entrou no lugar de Álvares, né? Que você vê que não é tudo na caixinha, né? Ficou essa expectativa, e muita gente está reproduzindo esse discurso, que Foden não está tendo oportunidade, agora que ele voltou de lesão. Primeiro que tem gente que está dizendo que ele é reserva. E as pessoas esqueceram que ele passou por uma cirurgia de apendicite, por isso que ele ficou fora.
até ele ter esse episódio, ele era titular e ele estava jogando muito bem. Quando ele voltou, aí ficou esse discurso. Para ele jogar, tá difícil porque Grealish está jogando muito. E do outro lado, Mahrez voltou a jogar. Mas está provado que ele pode jogar no meio. Então, não existe isso. E toda vez que ele entrou no jogo, deu uma assistência, entrou nesse último jogo, fez um golaço. Então, isso não existe, né? Falando em golaço também, o gol com cobertura de rala. Enfim, um festival. Vamos para o Liverpool. É um time que é curiosíssimo, né? Um time que todo mundo estava... acabou, tem que renovar, novo ciclo, meu Deus, só todo mundo velho, esse meio campo não serve para nada, tira todo mundo. Aí você faz uma alteração, que cá entre nós deveria ter sido feita. Eu sou fã de Klopp, mas o meu nível de fanatismo diminuiu bastante nessa temporada, porque para mim ele deveria ter feito isso com 10 rodadas de antecedência em relação ao que ele fez, que é colocar a Arnold para armar o jogo mais à frente. Você faz essa mudança, agora você tem a volta de Dias, acabou, o time está completamente transformado. Dias, o volume de jogo que Dias consegue gerar é um negócio impressionante, né? E mesmo o Nunes não jogando tão bem como chegou a ter algumas boas partidas, você tem Gakpo, você tem Salah criando boas oportunidades. Então o seu querido Liverpool renasceu, Taspai? Eu acho que não, viu? Eu acho assim, não sei se não é a palavra, mas assim, é um time que conseguiu se ajustar na frente e tá vencendo porque os atacantes estão fazendo gols, né? Fazendo muitos gols até. Mas é também um time que qualquer lançamento é perigoso, né? Se você pegar o jogo do Tottenham, qualquer lançamento que o Tottenham fez, a zaga bateu cabeça, né? Inclusive tem aquele lance que gerou muitos vídeos na internet, né? Que é o drible que Perisic dá em Van Dijk, né? O segundo gol? Primeiro gol, né? É um time que sofre a bola lançada, a bola... Muitas vezes o zagueiro sai sozinho, sem cobertura. Eu ainda acho que o lado direito é extremamente desprotegido. Curtis Jones e Elliott não são jogadores... Como é que eu posso dizer? Que permitem o jogo que o Liverpool quer jogar, né, de alta intensidade. Então, assim, é um time que à frente está segurando o time, né? Acho que a volta de Dias é importante por isso, porque ele talvez seja o jogador à frente mais insinuante do possível, né? Para jogar lá do posto de Salah, que não era uma característica dos outros atacantes que tinha, mas defensivamente o time do Liverpool ainda é muito bom. O time precisa renovar do meio para trás, né? É uma renovação realmente necessária. Encontrar um encaixe, porque eu acho que Konaté e Van Dijk são bons zagueiros. Eu acho que o Robertson é um bom lateral. Mas a trinca de meio campo, o Liverpool não tem conseguido botar três meias que consigam dar segurança para que Arnold suba, que Salah não desça, enfim. Para que joga esse futebol, né, como é que diz? De alta pressão, se seus meias sempre chegam atrasados, né? E quando você lança, você sempre sobra, né? Eu não sei muito bem, mas os atacantes sempre têm que sair do cara a cara com o goleiro quando tem lançamento. Né? O time tá realmente defensivamente muito mal, né? E só para terminar, que acho que o time ganhou um presente, né? Porque assim, o Tottenham, acho que quando a gente fala do Tottenham, mas a gente pode falar disso, mas o Tottenham é um time que nesse jogo tá sempre tomando gol. E o Liverpool abriu 3 com aquele mesmo gosto que o Newcastle fez, né? De dar 6 ou 7. E aí o time se embola defensivamente. Começa a perder os lances da zaga. E se não fosse o presente do brasileiro Lucas, o Liverpool teria perdido o jogo mesmo. Tem vários pontos interessantes nesses jogos, né? Sobre o Spurs, né? É bom a gente já emendar e falar logo sobre o Spurs aqui juntos, né? Para não ter que voltar. Eu acho as pessoas menosprezam o papel que Emerson Royal tinha nesse time, porque Porro é um excelente jogador ofensivamente. E Emerson Royal, ele veio para o Spurs também com essa característica. Jogava como ponta, jogava bem ofensivo. Muitas vezes o cara ficava lá na frente. Mas o que ele cresceu defensivamente essa temporada foi um negócio absurdo. Eu vi partidas
de Emerson Royal defensivamente extraordinárias. Do cara garantir clean sheet, dar carrinho e correr, porque ele tem muita velocidade, e voltar e acompanhar. Eu acho que a ausência dele pesou bastante, né? Eu acho que essa opção por ter Porro de um lado e Perisic do outro, eu acho dois jogadores fantásticos, principalmente Perisic, eu sou fã dele. Eu acho meio kamikaze, meio suicida você ter dois jogadores tão ofensivos assim pelas alas, e aí um dos seus zagueiros é Dyer, né? Com todo respeito, não há muita cobertura. Tem muitos pontos. Essa questão de Lucas é lamentável, né? Nossa, lamentável. O cara que na última partida ele tinha entrado, foi expulso, aí agora ele entra e dá aquela bola displicente, né? Quando, depois de tanto sacrifício, o time tinha conseguido um empate, Richarlison fez um gol que no primeiro gol na Premier League tirou a camisa. Realmente foi um banho de água fria, né? O Spurs tem muita coisa. Tem por exemplo, teve a recuperação de Son é um ponto positivo. Harry Kane, fantástico, mas ninguém sabe se ele vai ficar. Kulusevski deu um passe de trivela muito bonito num dos lances para Son. Tem pontos positivos, mas são muitos pontos para arrumar também, né? Sobre esses Spurs, Alan, o que é que você tem a falar sobre esses últimos jogos? Isso, desde que o Antônio Conte saiu, o time sempre foi meio instável, né? Mas ele, querendo ou não, eu acho que ele conseguia armar melhor o time. Desde que o Antônio Conte saiu, e com um técnico meio que interino, né? Improvisado, não contratar um definitivo ainda, eu acho que o time caiu de produção. E foi triste ver, né? Ao mesmo tempo foi alegre ver Richarlison fazer seu primeiro gol pelo time, né, na Premier League. Já bateu na trave algumas vezes, se eu não me engano, ele fez 2 ou 3 gols que foram lá no lado, parte anteriores. Então, ele tirou esse peso do. Ainda dá para produzir muito mais, né? Ainda mais se ele for titular, mas tirou esse peso. E a gente viu aquele lance bizarro de Lucas, né? No jogo tão importante, no clássico, ele protagonizar aquele lance ridículo. E a gente fica com vergonha por ele e ver que eu acho que ele não tem mais espaço mesmo na Premier League, né? Já estão se cogitando, desde o ano passado, está se cogitando ele vir para São Paulo, mas depois dessas últimas atuações dele, até tem alguns cartões no São Paulo que acham que não vale a pena, né? Porque o salário que ele é alto, né? Que não vale a pena essa contratação, né? Mas eu acho que ele não tem mais espaço na Premier League. Eu acho que ele deveria mesmo. O que é que Lucas estava fazendo? Hein? O que é que Lucas estava fazendo ali? É a minha primeira pergunta. Ele entrou do lateral direito, não? De ala direito. Conte já usava ele de ala direito, se não me engano, não de atacante mesmo. Mas aí também a gente tem que questionar essas decisões, né? Tem que questionar. O cara, o Lucas, ele você pode imaginar ele como um ponta, pode imaginar ele jogando ali no meio. Ele já teve partidas jogando de segundo atacante, muitas vezes ao lado de Harry Kane. Quando o Son estava machucado, ele jogava ali. Agora, colocar o cara para jogar ali, uma posição que eu imagino que ele fique desconfortável. Um cara sem ritmo de jogo, tanto tempo sem jogar, machucado, suspenso. Eu acho que a culpa não é só dele, não. Eu acho que ele não teve... A temporada dele foi machucado, ele não teve nem tempo para poder ganhar um ritmo e ter uma temporada normal. Eu acho mais uma coisa assim, pontual, foram erros pontuais que ele tem que refletir, mas eu acho que reflete mais sobre o momento do que sobre a qualidade do jogador, né? Eu imagino. Mas... Vale lembrar que o Spurs... Pode falar, Dani. Não, eu ia comentar que o Spurs tomou 15 gols nos últimos 4 jogos. São muito gols. E eu vou dizer uma característica muito pior, que sempre tem um gol que o Spurs tomou nos 10 primeiros minutos do jogo. O time sempre toma um gol nos primeiros 10. Acho que contra o Newcastle e contra o Liverpool, o time tá falando 3-0 em 25 minutos. E pra mim, assim, você tomar o gol assim, isso é falta tipo, de concentração, né? Parece que os caras não têm um encaixe no campo, certo? E são sempre gols que você vê que é erro tático, sabe? Não é esses gols disso, não é assim, o cara deu um bote errado, o atacante fez o drible, não é?
infiltração, bola infiltrada, o time se perde, quem marca quem, e gol, né? Acho que os 2 gols ali no assim, acho que os três do Newcastle foram lance também, onde ninguém sabia quem tinha que marcar, quem você marca, quem, a zona, né? As zonas de marcação, os volantes, quem vai pegar quem, e o time se perdia nessa marcação, né? Então, de um lado é falta de concentração e do outro acho também é um time que eu vou lançar essa, que talvez seja Sam e Kane, e talvez buscar negociar o resto inteiro, entendeu? Tem muitos jogadores ali que não tem salvação. Do goleiro, acho que o time precisa realmente de um time novo, e isso é muito difícil montar. E talvez o Richarlison sobrasse uma dessa, porque para montar um time novo precisa de dinheiro, né? Mas eu sinto que é um time que precisa de uma renovação muito extensa, acho que muito diferente do Liverpool. O Liverpool precisa acertar o meio-campo, que acho que acertando o meio você arruma a zaga, mas o Spurs, com o Romero, Dyer, Højbjerg, Mal, Sarr, tem uns caras muito sem noção, skip de bola no meio-campo. Então um time precisa de uma renovação talvez completa, assim, negócio meio playoff de empresa grande. Alan, você ia falar alguma coisa? Eu ia falar que o Spurs, né, que tá, durante boa parte do campeonato estava brigando por uma vaga na Champions, agora, pelos últimos jogos, ele pode acabar nem indo para a Liga da Conferência, né? Ele agora está em 7º, justamente na posição da Liga Conferência, mas tem o Aston Villa e o Brentford ali na cola dele. Se continuar assim, nas últimas 5 partidas apenas uma vitória, continuar assim, muito provavelmente nem para a Liga Conferência ele pode ir, pode estar perigando a não ir, né? Isso seria péssimo para o orçamento dele para essa temporada, né? Então, fazer essa reformulação do elenco. Eles estão tranquilos porque se livrou do rebaixamento, já está garantido na Sul-Americana, né? Parece que nesse campeonato não tem esse regulamento, não, né? Parece que o negócio é mais competitivo aqui na Premier League. Mas voltando agora ao Liverpool, né? Porque o Liverpool foram 2 jogos, e aí tem algumas curiosidades. Tássio falou sobre Van Dijk, aí já abre aquela discussão, né? Será que Van Dijk foi esse jogador todo? Porque, veja bem, Van Dijk, ele é como carreira, ele não foi um jogador como a maioria dos jogadores hoje em dia, que você contrata com 20, 21 anos, às vezes até 18, como o Real Madrid contratou os meninos aqui do Brasil, e aí vai moldando a sua cultura e vai desenvolvendo, e o cara atinge o auge lá com, às vezes é precoce, mas às vezes com 23, 24 anos. Van Dijk, ele meio que já veio um jogador pronto, né? Só que ele passou a um outro patamar, virou um dos melhores do mundo, mas sempre havia uma discussão sobre Van Dijk. Ele é um cara que é de excelente posicionamento, é um cara super inteligente, é um cara que tem uma excelente qualidade de passe, sabe controlar a bola, mas que algumas características como zagueiro, e principalmente quando ele é obrigado a fazer cobertura de jogadores em velocidade, como foi o caso de Perisic ali, eu não sei se é uma característica momentânea, talvez ali reflita deficiências que ele teve há muito tempo, só que eram deficiências que não se mostravam tanto quando o Liverpool era um time que estava com muito mais controle de bola e que não era muito atacado e não era muito exposto. Agora que o Liverpool está sempre mais exposto, Van Dijk tem tido uma temporada, talvez a pior dele pelo Liverpool, né? Uma temporada muito ruim. Alisson tem sido muito exposto, né? E muitas vezes criticado, mas o Alisson está fechando. Então, em termos de importância, para mim, Alisson é mais importante, né? E talvez em algum momento o Dijk tenha tido importância maior, mas eu não sei, o questionamento tecnicamente como zagueiro ele é fantástico, mas algumas características fundamentais, principalmente agora que a idade está chegando, são preocupantes, né? Para ele acompanhar jogadores de velocidade. Ali, quando ele é obrigado, agora que Arnold está jogando no meio, muitas vezes ele é obrigado a fazer a cobertura pela lateral, como foi aquele cara. E aí, como é que vai ficar? Ele vai continuar desse... O Liverpool vai buscar alguém para cobrir aquela posição ali, do lado direito, para deixar a Arnold jogar mais à vontade. Aí vamos ver como é que o Liverpool vai se comportar na janela, né? Mas
Outra curiosidade desse jogo, esses foram os pênaltis, né? 2 gols de pênalti de Salah em 2 jogos consecutivos, sendo que Salah perdeu dois pênaltis nessa temporada, né? Inclusive pênaltis importantes. O último ele tinha perdido. E foram 2 pênaltis cobrados no meio. O que não funcionou para Maddison, funcionou para Salah. Né? E é curioso, porque os 2 pênaltis eu achei super engraçado. Eu queria trazer isso para aqui. Primeiro que o pênalti que foi, se eu não me engano, foi Dias que sofreu contra o Fulham, a bola estava dominada por Issa Diop, né? Diop, o zagueiro do Fulham, e ele ficou olhando para a alternativa de passe. Aí ele não ficou olhando para a bola e ele ficou olhando só para frente. E aí, quando ele, enfim, ia dar o passe, Darwin veio em velocidade e conseguiu o domínio da bola, e aí ele chutou a bola. Ele achava que estava chutando a bola, mas a bola já tinha passado e ele chutou o jogador. Pênalti, Salah deu uma bomba no meio, gol da vitória, né? Gol super importante. E o outro jogo foi um pênalti sofrido por Gakpo, Kurt Romero, fez o pênalti, e eu achei hilário, bicho, hilário. O cara fez o pênalti, aí é quando tá naquela câmera mais afastada, e aí muitas vezes você não conseguiu ver direito, às vezes você pensa, não, talvez ele tenha razão. Ele ficou assim, ó, o tempo todo. Bola pro árbitro. Eu falei, pô, se ele tá assim tão forte, né, tão confiante em relação a isso, talvez ele tenha razão. Aí mostra o replay. O cara passou longe da bola. O cara só foi na perna do jogador. Talvez o que ele está dizendo para o árbitro, você tá certo, eu nem vi a bola. Eu acho que era isso que ele estava falando, a tradução não pegou ali. Nossa, pelo amor de Deus. Esse Romero, eu queria saber como a Argentina conseguiu ganhar a Copa do Mundo com esse zagueiro, pô. Ele é muito bragueiro demais. No final das contas, eu acho que ele não foi titular, não foi? Eu acho que quem foi titular da Argentina na Copa... Otamendi e o zagueiro pequeno, não foi? Lisandro Martínez, Eu acho que foram eles dois. Parece que ele jogou... Romero foi reserva, se eu não me engano. Ele jogou todos os jogos, alguma coisa assim. Mas acho que ele entrou quase todos os jogos, pô. Ele e o Martínez entrou quase todos os jogos. Porque tinha isso de entrar, né? Acho que o treinador queria dar oportunidade para... Talvez, assim, por Martínez ser menor, em algumas circunstâncias, ele precisava de um zagueiro mais alto, né? Ou para poder o cara ser campeão e se sentir campeão. A técnica que Tite utilizou, né? Então, hoje, os jogadores brasileiros devem estar se sentindo campeões, todos eles, já que todos jogaram, né? Pelo amor de Deus. Lamentável. E aí, algo mais sobre o Liverpool? A volta de Luiz Dias, vocês se empolgaram? Rapaz, eu acho que, tipo assim, o grande problema do Liverpool essa temporada foi que Dias não jogou, pô. Pelo menos ofensivamente, porque era um time que precisava, com essa saída de Mané, né? Precisava de um jogador ali na frente e Darwin não se mostrou, o time teve dificuldade, até Skeller jogou de ponta. Enfim, né? E faltou aquele jogador. E eu acho que ele vai ser ele é um dos pilares do ataque do time. E aí, acho que Gakpo encaixou bem ali como falso 9, né? Ou como até 9 mesmo. Acho que é o melhor que o time tem. Eu acho que Darwin talvez precisa de um tempo mais para se adaptar ao futebol. Não é o futebol Premier League, é o futebol em si. O homem é ruimzinho de fazer gol, viu? Eu acho que Alan se lesionou também aqui na live, viu? Eu não sei o que está acontecendo. Mas o cara... eu não sei se Alan tá dentro, tá fora. Eu não sei o que está acontecendo. Ele desligou a câmera, então acho que a gente vai tocar. Vamos ver se... Estava descarregando. Voltei. Senti sua falta. Assim como o Liverpool sentiu a falta de Luiz Dias, né? Esse canal nosso já começou bem, já tem até hater. Tem um rapaz, não sei se você conhece, Eduardo Alijó, que ele fica deixando comentários aqui. E comentários específicos para um membro aqui do nosso tripé. Existe uma rivalidade antiga entre Alans e Dudes. Vamos ver se essa rivalidade vai continuar. Agora já falamos sobre o nosso querido Liverpool. E outra coisa, cá entre nós,
que me chamou a atenção. Jones, Elliott, todo mundo tem oportunidade. E Arthur não tem uma oportunidade sequer? O que está acontecendo com esse cara? Eu acho muito esquisito. Você não acha, não, Tássio Bertuzzi? Mas é porque é prato da casa, né? Eu acho que Curtis Jones e Elliott estão ali porque é prato da casa, né? O time vai valorizar o que é seu, né? Eu acho que nesse momento que Arthur realmente não é melhor do que os dois, é melhor você valorizar o seu do que valorizar um jogador que é de outra equipe, né? Então, eu acho que estrategicamente é melhor você botar o seu ruim do que o ruim do que não é seu. Você acha também, Alan? É melhor passar vergonha com o que está aqui do que usar o que está lá fora? Do que o que vem de fora? Não, é muito esquisito isso, né? Ou ele não voltou à forma que a gente conhece de Arthur, né? Porque ele, com metade do pé ali, joga melhor do que qualquer um desses daí. Merecia pelo menos ter uma oportunidade para mostrar o futebol dele. Mas a gente não sabe, né, como é que tá ele depois de outra lesão, né? Eu acho que ele não deve estar se apresentando bem nos treinos, né? Eu acho que Klopp não é caseiro assim, não. Não é tão caseiro assim, não. Perfeito. Eu adorei como seus comentários se completaram. Eu acho que é um pouquinho de casa. Eu entendo a lógica de valorizar os jovens da casa, mas eu acho que, assim como Thiago não apresentou tanto assim no Liverpool, eu entendo, né? Não é um jogador por empréstimo, eu entendo que são circunstâncias diferentes, mas Thiago teve suas oportunidades. Eu acho que Arthur merecia, nem que seja entrando ali no segundo tempo, descansando algum jogador, ele merecia. Se bem que talvez na cabeça de Klopp ele não tenha tido a oportunidade de fazer isso, né? Porque qual foi a última goleada que o Liverpool teve? Eu acho que foi contra o Manchester, né? Talvez ali fosse um jogo para utilizar Arthur, né? Mas esses últimos jogos ou tem sido pedreira, empate, ou derrota, ou vitória com um gol de diferença. Então, para arriscar colocar um jogador que pode entregar o gol no último minuto, jogando de ala direita, né? Talvez os caras... Deixa pra lá. Agora vamos falar do cavalo paraguaio? O Arsenal seria o cavalo paraguaio? Brincadeiras à parte, né? Obviamente é um termo que a gente costuma usar no futebol brasileiro. Eu acho que não existe Paraguayan Horse em inglês, na do Premier League, mas eu acho que a campanha do Arsenal é uma campanha que, no final das contas, fica um gostinho de quero mais, mas o time mostrou novamente que tem qualidade, né? Odegaard, é tão bom ver uma promessa que enfim se consolida, né? O cara que é promessa desde os, 14 anos e passou pelo Real Madrid e tal, e rodou meio mundo, enfim. 2 golaços, né? Aquele golaço de primeira que ele pegou, acho que foi o primeiro gol, né? Que a bola bateu na travessão e entrou de primeira. É um gol de extrema dificuldade. Eu sei porque eu conheço do traçado, né? Já fiz lances maravilhosos em campo, mas eu achei fantástico como um time permite que 2 gols sejam uma réplica do outro, né? Porque parece que foi um ensaio ali do primeiro gol e do segundo, mesma jogada, Xhaka, cruzando para o meio da área, esperando o Odegaard chegar para finalizar. Eu acho que isso aí é aquele tipo de coisa que o técnico vai ficar olhando várias e várias vezes, como se o Chelsea já não tivesse problema suficiente. O time vai ficar olhando, revisando o que é que aconteceu ali. E Jesus, que bom, né? Voltar a marcar um gol meio de rebate, mas ele precisava, né? As últimas partidas não foram muito boas e eu acho que é um gol para dar confiança, né? O que é que fica de resumo dessa partida, Alan? Um Arsenal que mostra que a temporada não foi por acaso, ou um Arsenal que permitiu mais uma vez, sem Saliba, né, que o adversário marcasse, e a clean sheet já virou um sonho que parece que não vai voltar mais. O Arsenal, depois de 4 jogos, né, sem vitória, foram 3 empates, a derrota para o City,
e agora volta a vencer, depois de 4 jogos, né? Foi um time que estava disputando o título. E foi uma vitória para abaixar, como fala, compensar o torcedor, né? Foi um clássico contra o Chelsea, um dos maiores rivais do Arsenal, né? Se não for o maior. Então, se eles ganharem em casa, dá 3-1, tal, o torcedor fica mais animado. É um prêmio de consolação, porque na questão do campeonato, eu acho que eles mesmos já sabem que as chances são muito poucas. Então, vão tentar terminar com glória, né? Fazer o máximo possível ali de pontos e se reformular para o próximo ano vir para a briga de novo. Vocês acham que o grande questão do Arsenal foi falta de banco de reserva ou falta de um treinador capaz de inovar no time? Eu acho que essa é a questão, porque nesse jogo ele inovou. Ele colocou o Martinelli no banco. Eu, por exemplo, acreditava que Saka estava pior do que Martinelli, mas ele colocou o Martinelli no banco, trouxe Saka que estava bem há um tempo. Acho que deu uma segurada no meio de campo. Acho que o time está num momento também muito tenso, com o Jorginho e Xhaka para dar essa experiência no meio de campo. Eu acho que colocou um zagueiro jovem, não foi? Não lembrei o nome do menino, mas um zagueiro jovem. Acho que agora que deu tudo errado, o treinador resolveu inovar no Arsenal. Eu achei que, como a gente elogiou o Klopp e o Guardiola justamente por estar sempre inovando, talvez a Arteta tenha perdido a mão nisso, né? Na sua capacidade de, enquanto meu time está bem, eu vou testando alguma coisa, porque se eu tiver uma crise, eu tenho uma saída, né? Eu acho que quando teve a crise, ele não tinha saída nenhuma. É interessante isso. A gente até discutiu, não foi, Alan, sobre isso no último vídeo, que a gente chegou à conclusão que naquela rodada ali a Arteta foi a grande decepção, né? Pelo fato de não ter tentado mudar a formação, tentar, de repente, que eu sei que o elenco é reduzido, né? Mas ele tem jogadores polivalentes no elenco. Você tem a possibilidade de colocar Zinchenko na lateral, mas ele pode jogar no meio, ele pode jogar de volante. Eu não me lembro, eu posso estar enganado, mas eu acho que em nenhum momento ele jogou com o Tierney na esquerda e liberando o Zinchenko para jogar no meio, né? Acredito que ele nunca fez isso. É uma coisa meio óbvia e acho que ele nunca testou. Tomiyasu ele usou pouquíssimas vezes. Por que ele ficou insistindo em holding e aí teve aquele Kior, né? Agora, o outro zagueiro. Por que ele está insistindo nessas opções e ele não pensou em colocar Tomiyasu e trazer Ben White para formar a zaga com Gabriel? Né? Não sei, eu acho que ele fixou ali aquele time e só joga com aquele. Eu acho que ele realmente poderia. Agora sim, a limitação é clara, né? O fato de você olhar para o banco e a única opção que você consegue tirar, basicamente, é Troçar. E cá entre nós, pelo bem do meu fantasy, Arteta, pelo amor de Deus, né? E pega a sua ideia, escolhe o que você quer fazer e faça. Ou você pega o Martinelli e deixa descansando o jogo todo, ou você bota o Martinelli de titular. Você não pode pegar o cara que é o melhor jogador do Arsenal hoje, e aí bota o cara no banco, e aí bota 20 minutinhos para o cara dar um Miguel ali. Só para meu fantasy sair desfalcado. Mas aí, Alan, sobre o Arsenal, o que é que você disse? Não é isso. Eu estava olhando aqui os próximos jogos. O Arsenal agora tem 2 pedreiras, né? Que é o Newcastle fora de casa. E eu se fosse apostaria no Newcastle. E o Brighton depois dentro de casa. São 2 times. Os dois times. Ele vai pegar justamente os 2 times. E se vacilar em alguma dessas daí, não vier a vitória, vier o empate, que vai ser um placar, ou até a derrota, que vai ser um placar bem provável, aí o City vai ser campeão mesmo até antes da última rodada. Eu acredito que o City na 37ª rodada, onde ele vai ter uma rodada dupla, né? O Arsenal só vai fazer um jogo, ele vai fazer 2. É bem provável que o City seja campeão nessa rodada já. Já que você mencionou o Newcastle, eu queria falar rapidamente sobre o Newcastle, porque mais uma grande partida, né? Mais uma grande partida.
eu ainda continuo insistindo que, para mim, Isaac e o Wilson têm que jogar juntos. Eu acho uma loucura você ter os dois melhores jogadores do seu time. Tudo bem, Bruno Guimarães é fantástico, Trippier é um excelente lateral, tudo bem, né? É difícil julgar posições diferentes. Mas, para mim, Isaac e Wilson são os dois melhores jogadores. Joelito está tendo uma temporada fantástica. Almiron já teve seus momentos. Mas o que o Newcastle é capaz de produzir quando Isaac e o Wilson estão jogando ao mesmo tempo é algo fantástico, né? Aquele primeiro gol é a prova disso, né? O Wilson começou no banco, o Isaac jogou os 90 minutos, e aí quando o Wilson entrou, a produção mudou completamente, né? O time mudou completamente, o time estava perdendo, né? O Southampton estava querendo reagir, seria uma vitória fantástica, né? O Wilson chegou a fazer 3 gols, se você considerar o que foi anulado, né? É um cara matador, um cara fantástico, aquele golaço que ele fez, o segundo gol, né? Driblando o goleiro. Velho, você não tem como tirar o Wilson do time. O cara é uma lenda do clube, tá lá há muitos anos, mas a produção que Isaac faz, bota ele como ponta, bota ele como segundo atacante ali, não fica que nem Arteta, que é só um jeito de jogar e pronto, né? Eu acho que eles têm que jogar juntos. E o Newcastle, eu também acho que é favorito contra o Arsenal. O que é que você acha, Tassi? O Newcastle vai acabar logo com as chances de título do Arsenal nessa rodada? Rapaz, eu acho que o Arsenal vai ganhar esse jogo aí. Eu acho que essa vitória, de alguma forma, talvez tenha animado o time. Eu acho que você numa reta dessa, acho que você entra com tudo para ganhar esse jogo. Eu acho que a Arteta viu que tinha outras formas de jogar. Eu achei o meio de campo muito mais arrumado, outras formas de fazer gol, né? Tanto que quem teve destaque para o Odegaard, né? Era um time que precisava muito de fazer gol com centroavante ou com Martinelli. Eu acho que é um bom jogo. Eu acho que o Arsenal tem realmente boas chances de ganhar do Arsenal, do Newcastle. Eu acho que o Arsenal vem para ganhar essa partida aí. E ganhar as duas, eu acho ainda. Eu acho que contra o Brighton é um bom jogo pro Arsenal também, porque é um jogo muito aberto. Eu acho que o Arsenal se dá bem em jogo muito aberto. O Newcastle vai ser mais difícil, porque o Newcastle é um time mais blocado, né? Mais fechadinho. Mas eu acho que o Arsenal vai disputar até pelo menos essa rodada dupla, que acho que vai ser a rodada que realmente define o título. É isso aí. E você que está assistindo aí, não vai se inscrever no canal depois dessa análise minuciosa do campeonato mais famoso do mundo? Gente, vamos se inscrever no canal, né? Por favor, se inscreva. Só o Chelsea. O Chelsea? O cara não gosta do Chelsea. Você Time de $1 bilhão. Esqueci do Chelsea, perdão. É o time mais investido. $1 bilhão. Perdão. Tem alguns dados para trazer sobre ele. Então, vamos falar do Chelsea e vocês se comprometem, por favor, a se inscrever no canal para que a gente continue trazendo conteúdos até dos times que não estão jogando bem. Porque aqui é democracia. Pediram o Chelsea, vamos mandar Chelsea. Rapaz, que coisa, né? Que temporada que deveria ser esquecida, mas que vai ser inesquecível, né? Porque é uma temporada tão ruim que vai ser sempre lembrada como uma das piores temporadas de um grande na Premier League, né? Porque eu nunca vi um time investir tanto, com tanto recurso, tanto aporte financeiro, para poder fazer uma temporada tão ruim. Eu nunca vi um time fazer tantas contratações que nenhuma delas funciona. Diga, Tassi. E eu acho que ele vai ser esquecido mais por outra coisa também, né? E o time vai ficar com esse passivo, né? Muitos jogadores que não rendem nada e você tendo que vender por causa do fair play, né? Você tem que dar um jeito, porque você contratou muito mal e você precisa arrumar o elenco. Enfim, não me parece que é só falta de um treinador de verdade, não. Parece que realmente o Chelsea trouxe muitos jogadores sem qualidade, né? Eu acho isso surreal. E, claro, né, que soma Lampard, o treinador que não vence. É muito claro, o Lampard não ganha, pô. Ele é um treinador muito ruim, muito fraco, muito abaixo. E ele continua sendo votado, né? O Lampard, depois que assumiu o Chelsea, né? Foram 6 jogos, 6 derrotas. Perdeu de 1-0 para o Wolves,
perdeu de 2-0 para o Real Madrid na Champions, né? Depois tomou 2-1 do Brighton, depois tomou 2-0 do Real Madrid, depois 2-0 do Brentford e agora tomou 3 do Arsenal, né? Você vê que ele não conseguiu ajeitar o time de jeito nenhum. O time não vem jogando, não dá liga. Ele já tentou diversas táticas diferentes, né? Jogar com 5 zagueiros, 4 volantes e só um atacante. Já tentou diversas técnicas, mas ele não está conseguindo fazer da liga, né? E aí fica a dúvida, né? Talvez seria melhor continuar com o Graham Potter, né? Até o final. Ele já estava fazendo temporada ruim, mas querendo ou não, o Chelsea ganhava um jogo aqui ou ali, né? A última vitória do Chelsea foi em 11 de março. 11 de março contra o Leicester. 11 de março. Você vê mais de 2 meses que o Chelsea não ganha. E é uma temporada aqui, francamente, viu? E Lampard deixou o Aston Villa, eu não sei, não tanto no rebaixamento não, mas assim como um time sem pretensão alguma no campeonato. Sim. Até Lampard sair lá. Trabalho. No Aston Villa também. Não, mas quem estava no Aston Villa era o Gerrard, né? Opa. Lampard era do Everton. O Lampard era no Everton. Isso, Everton. Ele misturou aí, mas os trabalhos foram... Um trabalho horroroso do Everton também. Horroroso. Vocês abriram vários pontos interessantes, né? Que, primeiro, aquele argumento que trocar o técnico é o que o time precisa para mudar as coisas. É verdade, mas pode mudar para bem e pode mudar para péssimo também, né? Porque cada vez que o Chelsea fez uma troca de treinador, o time piorou. Tuchel era, sem dúvida, o melhor dos 3. Aí trouxe Potter e aí trouxe Lampard como um tampão, né? Essa questão de Lampard é uma coisa que muita gente já está dizendo que ele sacrificou a carreira dele. Que ele foi pegando um trabalho atrás do outro e um trabalho ruim atrás do outro, né? Talvez isso tenha feito ele sacrificar quem é que vai contratar Lampard agora, né? A situação está um pouco, pelo menos em nível de Premier League, o negócio está complicado, né? Mas tem outras questões que a gente pode discutir, né? Tássio comentou sobre jogadores, o nível de qualidade de jogadores, mas aí eu nem acho dessa forma, pelo seguinte: se você olhar o desempenho de Mudryk no Shakhtar, ele era um jogador fantástico, né? Você vê os vídeos do cara, é aquele cara que faz o DVD, manda e você contrata no mesmo dia. Você vê o desempenho de Madueke no PSV, esse cara, velho, é uma jovem promessa que a galera já é especulada na mídia, na época de transferências, há muito tempo. Então, quando eu vi as contratações do Chelsea, eu achei que eram boas contratações, porque Madueke era um cara que estava sempre no mercado, com bola da vez. Mudryk, o Arsenal queria. Eu acho que mais times queriam, mas não tinham condições de competir com esses dois. Competir com a Premier League é uma tarefa praticamente impossível, com os recursos que ele tem, com o direito de TV e tudo mais. Cucurella fez uma temporada fantástica pelo Brighton, né? Mas hoje a gente está vendo que era mais mérito do Brighton, da estrutura do Brighton e do planejamento do Brighton, do que do jogador em si. Você ia falar o que lá? Não, eu adicionei Enzo entre esses jogadores. Enzo para mim. Eu acho até que Enzo ainda fez 2 jogos bons, assim, os 3 primeiros. Ele fez 3, apesar do time muito mal, né? Mas eu não sei, Federico. Eu acho que o time, quando traz para a Premier League, tem que também pensar nesse match. Se é um jogador que é capaz de jogar naquele futebol, sabe? Eu acho que o Chelsea talvez falhou nisso, em trazer muitos jogadores que ele precisava adaptar ao futebol da Premier League. Muitos jogadores que já não estavam, que precisavam quebrar uma barreira, né, para conseguir jogar ali, e isso complicou demais, porque assim, eu entendo que você traga jovens que você vai lapidar a pessoa até jogar bem, como o Gakpo foi horroroso no início da Premier League, e no meio-fim agora começou a, parece que entender muito mais, né, e nem todo mundo fazer igual a Dias, primeiro dia que pisou na Premier League, falou, tô em casa, tá vendo?
Haaland, mas também são jogadores também que estão num patamar acima, né? Então, eu acho que muitos jogadores vêm para a Premier League e eram jogadores que tinham adaptação física, de velocidade, de força, de entendimento tático, e pegaram o time para desparcelado também. Então, eu acho que vou retratar, não é uma qualidade individual do jogador, mas é uma qualidade que aquele jogador tem em frente àquele campeonato que ele vai jogar, né? E aí a grande decepção também... Pode falar. A grande decepção também com o Potter, né? Porque ele fez um ótimo trabalho no Brighton, né? Um ótimo trabalho. A base do time que tá jogando bonito e tal, foi ele que deixou lá, né? O Roberto italiano só continuou, né? E esperava-se muito dele no Chelsea, né? Porque ele estaria ali com um elenco cheio de craques, né? Teve um investimento enorme, mas ele não conseguiu vingar. E o Chelsea, até pro Brighton mesmo, né? Jogou, perdeu pro Brighton, com um elenco muito, muito aquém, né? É isso, é interessante porque esse Roberto De Zerbi, né, tá fazendo um trabalho fantástico, o jeito que ele reveza os jogadores e consegue extrair um desempenho similar, né, aos últimos jogos, é fantástico. Mas é interessante que logo depois que anunciaram a saída de Potter, um dos primeiros nomes que surgiram para substituir foi De Zerbi, né? Então é uma piada, né, isso aí. Enquanto toda vez que o Brighton acerta, o Chelsea vai lá e tenta copiar. Isso virou piada porque Mudryk foi uma contratação que aparentemente entrou no radar do Chelsea depois que o Arsenal mostrou interesse. E isso tem sido piada porque parece que o planejamento do Chelsea é sempre buscar os jogadores que os outros times mostraram interesse, que não há um planejamento. E o fato de ele estar mudando de treinador o tempo todo mostra que... E o fato de o próprio Todd Bowley, que é embora, né, seja um grupo, né, que comprou o Chelsea, e ele é o representante desse grupo no momento, ele iniciou o projeto como o diretor de futebol. Ele e Tuchel, os dois juntos, eram os planejadores do elenco do Chelsea para o início da temporada. Então, como é que você coloca, tipo assim, o dono do time, né, o cara que deveria estar cuidando de outras questões, para trabalhar com um treinador que logo depois foi demitido para fazer o planejamento da temporada e depois isso se perde completamente. Então, ainda tem a questão do clichê, que é um americano que não entende de futebol, que vem aqui, ele já chegou aqui e falou, ele está sendo muito comentado, ao invés dele ser falado sobre o que ele produz para o Chelsea, ele está sendo falado pelo que ele está falando, ele está sendo comentado sobre o que ele fala, sobre as baboseiras, sobre as barbaridades. Ele sugeriu que o Chelsea deveria fazer um All-Star Game no tipo modelo americano, todo ano, fazer um... E eu não tenho nada contra, viu? Eu acho bacana esses jogos festivos, mas quando o time está no desespero, ele abre a boca para falar de coisas não relevantes. Agora, recentemente, ele falou da dificuldade que é analisar os mercados de transferências no futebol, que é difícil monitorar jogadores e coisa e tal. Quer dizer, gente, olha o que está acontecendo no Chelsea. Você acha que é o momento de estar falando esse tipo de coisa, né? Então, ele está sendo motivo de chacota, né? Então, o Chelsea tem sido motivo de chacota e os únicos que não estão rindo são os torcedores do Chelsea nesse momento, né? Mas é lamentável. E agora a bola da vez dizem que é Pochettino, né? Só que o que é inacreditável, que também foi o que, baseado no que Alan falou, a cara de Alan, baseado no que Alan falou, Lampard vem de 6 de 6, né? Fantástico aí o desempenho de 6 derrotas, né? Extraordinário desempenho de 6 derrotas em 6 jogos. E por que não trazer Pochettino agora? É o que a imprensa está reportando. Primeiro a imprensa reportou que já estava praticamente fechado. Aí agora a galera está questionando que será que o Pochettino está fechado? Porque numa crise dessa, o time de mal a pior, qual o motivo de pelo menos não trazer, já que a temporada está perdida, trazer Pochettino para ele monitorar esses jogadores e começar a planejar, como o Tássio falou, os jogadores, gente, o jogador vai ter que fazer um planejamento dos jogadores que vão ser vendidos, isso não é da noite para o dia, você tem que deixar Pochettino trabalhar com os caras para ver quem tem potencial de ficar, quem deve sair,
as regras de fair play, tem uma data para você... Oi. Exatamente. Vale lembrar sobre o fair play, né? Que o Chelsea está na rabeira ali. Eu acho que vai ter que se desfazer de jogadores, né? Ele tá tentando burlar o fair play aí com contratos mais longos, né? E burlar, jamais... é uma palavra muito forte. Eu vou estar tentando maquiar. Vamos mudar o adjetivo. E aí, vamos ver como é que ele vai se comportar nessa janela, né? É interessante. Eu vi que... Peraí, rapidinho, tá? Só essa questão da regra. Depois que o Chelsea começou a fazer isso, o fair play, se não já mudou, vai mudar, né? Não vai mais permitir que o fair play seja, entre aspas, burlado dessa forma, né? Então, o fair play, até isso é interessante, né? Porque parece que é uma regra que está constantemente em movimento. Toda brecha que aparece, eles vão lá e corrigem. A questão do Barcelona, o que o Barcelona fez, o fair play também está fazendo as mudanças, né? Porque o que o Barcelona fez não poderia fazer novamente. Então, o Barcelona vai ter dificuldades daqui para frente. Se continuar apostando nesse tipo de jogadas, né, que fez agora para trazer novos jogadores, que é vender os direitos de acho que foi museu, né? Vender direitos de museu, de imagem, várias peças para poder seguir as regras do fair play. Então, o fair play é algo dinâmico e que se os treinadores se os clubes estão se achando espertos o suficiente para poder burlar, o outro lado também, eles vão apertar o lado para que essas coisas não aconteçam. E tem a data, é o que eu estava dizendo, Alan, tem a data para você cumprir. Não adianta só você cumprir os números, que vai ser difícil, né? Porque os jogadores estão desvalorizados. Mas você tem que fazer o mais rápido possível. Diga aí, Cássio. Eita, agora minha cabeça aqui falhou. Falhou? Assim que o Chelsea ia trazer o treinador da Espanha, né? Também foi cogitado. Fez um bom trabalho com os jovens, Luiz Henrique, né? Também foi cogitado, né, cara? Bom trabalho de guindaste, bom trabalho de blog aí, né? Ligado aí no YouTube, na rede social, TikTok, né? Pode ser que seja o que falta no time americano, né? Que o Chelsea agora né? Também um grande show, né? E abrir mão do campeonato. Luiz Henrique, que é um Fernando Diniz sem grife, né? Meu Deus! O que foi reportado é que, gente, isso aqui, né, foi o que foi reportado pela mídia inglesa, mas sempre é reportado como possibilidade, né? Ninguém crava, porque qualquer reunião vira notícia, mas não dá para saber o que aconteceu na reunião. A informação que eles reportaram é que o primeiro treinador a se reunir com o Chelsea teria sido Nagelsmann, né? Que foi mais ou menos na mesma época, assim, da mudança de Potter. Teve uma dança das cadeiras aí com o Nagelsmann saindo do Bayern, e aí Tuchel assumiu lá, né? Se as coisas tivessem se encaixado, talvez o Tuchel assumiu o Chelsea. Eu não duvido nada desse mundo de futebol. Mas aí Nagelsmann teria sido o primeiro da lista. Ninguém sabe o que aconteceu nos bastidores. Luiz Henrique teria sido a segunda opção. Ninguém sabe o que aconteceu. De que lado foi a negativa, o que aconteceu. E aí, teoricamente, o Pochettino teria sido a terceira opção. Né? E eu achei esquisito por que Pochettino... Será que o Pochettino não quis voltar ao Spurs? Será que o Tottenham não fez a proposta? Não se reuniu com o Pochettino? Eu fui curioso para saber o que aconteceu aí nesse meio, porque o cara é meio que ídolo, né? E algumas vezes ele foi ventilado para retornar para o Tottenham. Ele é um time que ele ama e tudo, mas ele ir para o Chelsea, assim, sendo que o Spurs está precisando de um treinador? Não sei. Alan? Falar mais alguma coisa? Não, foi isso mesmo. Vamos esperar os próximos capítulos. Isso aqui não é novela, não. Oh, meu Deus. Big Brother que ela gosta. Big Brother. Nos próximos da próxima rodada. Diga aí, Tássio. Eu acho que Nagelsmann seria um bom treinador para o Spurs nesse momento. Eu acho que é um cara que
que gosta de começar trabalhos do zero, eu acho que seria um bom trabalho para ele. Eu acho que ele teria dificuldade no Chelsea, por exemplo, como ele teve dificuldade no início do Bayern, né? Ele pegou o elenco pronto no Bayern e ele sentiu muita dificuldade, né? Não era a mesma do Leipzig, que ele foi meio que encaixando o elenco, né? Então, talvez no Spurs, que seja um elenco novo, ele sai muito bem. E aí eu não sei como é o inglês de Luiz Henrique, eu não sei se é fluente, né? Não sei se isso pesou de alguma forma, mas se ele teve a reunião, ele deve demonstrar algum tipo de interesse, né? A minha preocupação é porque Nagelsmann tem inglês muito bom, né? Já vi algumas entrevistas dele, né? Fico preocupado como é que ele vai conseguir se comunicar com o Harry Kane, né? Aquela dificuldade ali. Harry Kane é um cara que ninguém entende, né? Então, eu não sei se ele vai ter dificuldade ali em entender o inglês de um outro nível, né? Mas eu também acho que ele não vai estar na próxima temporada. Ainda tem isso, que ele pode não instalar na próxima temporada. Mas é o que está sendo reportado também agora, que Nagelsmann virou a bola da vez para Spurs, né? Então, essa galera não é muito diferente do futebol brasileiro, né? Os clubes procuram os nomes mais famosos. São os nomes mais pesados que estão livres no mercado, são os primeiros a serem procurados. Você vê que eles não procuram... O que Luiz Henrique, Nagelsmann, Tuchel, Potter, o que esses todos têm em comum, né? Difícil, né? Imagino que são treinadores completamente diferentes, mas o importante é você apostar na marca, né? Pochettino, e aí eles vão na marca e resolve aí. Mas vamos ver o que vai acontecer. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado, Tássio. Muito obrigado, Alan. Né? Dê aí seus boas noites. E peçam para a galera se inscrever, pelo amor de Deus. Alan? Boa noite, galera. Até a próxima rodada. Amanhã de manhã já começa, né? Os jogos. Então, vamos aí assistir os jogos, analisar. Até a próxima. Tássio Barretoso. Boa noite, galera. Obrigado pela boa-vinda. E amanhã mais trabalho, né, Léo? Os jogos feios pode deixar comigo. Vai ver jogo feio. Vai ver jogo de municipal. Fiquem na expectativa aí, galera, dos novos vídeos do canal. A gente está colocando várias ideias em práticas, alguns vídeos mais curtos, alguns vídeos de curiosidades, alguns vídeos históricos. A gente vai ter muitas novidades aí. Por favor, se inscrevam para acompanhar tudo e não perder nada. Vamos nessa! Boa noite. Valeu!